Pronto. Estamos ao vivo, gravado também, né? Para a nossa aula 2. Bom, no primeiro momento a gente teve essa passagem de uma década, né? De 1930 até 1940, onde a gente ficou muito no aspecto do Camus jornalista, nesse Camus primeiro contista, né? Que escreve de forma extremamente inocente, pueril, até muito biográfico. Né? As suas obras são extremamente biográficas, e a gente já encontra ali nos primeiros textos dele, os chamados escritos de juventude, uma capacidade muito forte de conseguir compreender o que existe ao redor dele. Então, ele consegue apreender o bairro pobre, né? A relação com a família, os estudos de filosofia e, obviamente, né, o universo ali presente na Argélia, né, na topografia, geografia, né, e tudo mais que a Argel oferece ao próprio Camus, né, ao jovem Camus. Só que nós temos aquele episódio, né, em que o Camus ele é cerceado à liberdade, no sentido de que as autoridades argelinas o forçam, né, a tomar a decisão de sair da França, de sair da Argélia, né? Então ele tem que se refugiar, né, no interior da França. A título de curiosidade, a gente tem a ocupação francesa, né, ali em Paris. Então, nesses primeiros momentos, o Camus se refugia em territórios interioranos. Né? Seja bem-vindo, Ivan. Boa noite. Boa noite. Esse é um relato, né, próprio do Camus. Eu não coloquei em ipsiliteri, mas de fato o Camus viaja até a França com medo, né, e sai da Argélia também com medo. É como juntar 6 por meia dúzia, porque ele sai de uma situação em que a Argélia, em que autoridades argelinas estão praticamente pedindo a cabeça dele, e ele chega até uma França ocupada, em que pode a qualquer momento ser vítima, né, do exército nazista. Né? Como eu disse para vocês, o Camus aí no início dos anos 40 tem crises de tuberculose, são crises de tuberculose que duram até 5 meses, 6 meses, né? Onde ele vai ter que se internar em estilos sanatórios, né? E aí ele vai, ou casas de repouso, né? Coisas do tipo, e ele recupera a saúde dele ali no interior da França, né? E ele já começa ali mesmo, na década de 40, né? A escrever o Mito de Sísifo, que vai ser um ensaio filosófico. E o Estrangeiro, ele já tinha começado por volta de 39, quando ele abandona o projeto chamado A Morte Feliz, né? Que seria um romance sobre uma pessoa que consegue descobrir que tempo é igual a dinheiro e dinheiro é igual a tempo, e aí acaba matando, né, um rico, né, para que assim ele possa viver da melhor maneira possível, tendo dinheiro, né, viajando e tudo mais. Né? Definitivamente esse enredo não agrada mais o Camus, né, e ele começa a reescrevê-lo, né, sobre a perspectiva agora do que nós vamos ter como estrangeiro. Né? E é justamente sobre o estrangeiro que a gente começa. O Camus, ele, nesses 2 primeiros anos em que ele está na França, evidentemente ele não é tão conhecido assim, né? Tem uma rede de amigos, principalmente, que o ajudam. Né? Pascal Pia
é um deles, né? Aquele mesmo que ajudou na década de 30. O Camus se estabelece como uma espécie de jornalista, escritor, né? E escreve, né, O Estrangeiro, em 1942, né? Considerado até hoje a obra-prima, né? E a mais vendida, né? Do próprio Camus até. Todo mundo que você vier a conversar, vocês conhecem o Camus, já ouviram falar do Camus e tal, vocês sempre vão ter como referência principal O Estrangeiro. Eu li O Estrangeiro, gostei, Meursault, não sei o que e tal, Mata o Árabe, né? Tudo isso daí, né? É considerado um clássico contemporâneo. O Estrangeiro recebe uma boa crítica, né? Dos especialistas, né? Jornais, críticos literários, né? Intelectuais da época. Né? Roland Bates, por exemplo, vai dizer que é um clássico do pós-guerra, né? O Estrangeiro, que definitivamente é um livro para se ler e reler, né? E trata aí da personagem principal, Meursault, né? Se envolve numa série de situações que não têm relação aparente, né? Essa indiferença com as consequências e a gratuidade de seus atos será o tema-chave do romance. De fato, o Camus ele reescreve o personagem principal, né, do que seria a Morte Feliz. Se na Morte Feliz nós temos a personagem Patrice Meursault, né, aqui no Estrangeiro nós temos simplesmente o Meursault. Né? Tem uma pequena diferenciação, né, só da diferença do U, né, de uma obra para outra. Acho que é uma bobagem, né, mas se um dia vocês pegarem para ler A Morte Feliz, né, vocês vão perceber que, na verdade, a grafia da personagem principal, Patrícia, é diferente. Né? E as atitudes também o são. Né? Enquanto o Patrice Meursault, da Morte Feliz, é um personagem extremamente vitalista, um personagem que quer viver, que tem a sua trama, que mata de forma extremamente consciente para assim conseguir a herança de quem ele está matando. A personagem principal do Estrangeiro, Meursault, é completamente diferente. É alheio às situações que são apresentadas durante a obra, é completamente gratuito às atitudes dele, né? Seja a amizade com o homem que bate em mulheres, seja a própria relação que Meursault tem com a sua companheira, Marie, né? Chegando, claro, ao momento do ápice, do auge do romance, que é o assassinato, né? O assassinato na praia, completamente desnecessário. Também, né, a relação que o próprio tinha com a mãe, né, que é demonstrado logo no começo das primeiras páginas. Então, a gente tem esse romance O Estrangeiro que é dividido em duas partes. A primeira parte mostra definitivamente a vida do Meursault, a sua rotina maquinal, o seu trabalho, os seus momentos de lazer, as suas amizades, as suas relações com as outras pessoas, né? Com o Celeste, que é o dono do restaurante, com um amigo que trabalha no mesmo trabalho que ele, com o próprio chefe, né? Então, todas essas relações são apresentadas na primeira parte, que é finalizada justamente com a morte, né? A morte do próprio árabe, né? Em uma passagem extremamente bela, belíssima, em que o Camus relata, né, como a atitude do Meursault, de certa forma, retirou o equilíbrio do dia, né, e manchou, né, aquela praia que um dia ele havia sido feliz. Né. Nós passamos justamente para a segunda parte do romance, que é a parte da prisão. Né. A título de curiosidade, o Camus tem um interesse imenso por prisões, né.
no sentido da sua transformação, da questão pedagógica, da questão da privação da liberdade, né? da rotina, da repetição dos dias. Né? Há momentos interessantíssimos em que o Meursault fala sobre a vida na prisão, né, nessa segunda parte, e nós observamos como a personagem, primeiro, se entende como um caso fácil de ser resolvido, né? O advogado diz que ninguém está dando muita importância para o caso dele e que, por conta disso, é muito provável que tudo dê certo. Né? Mas nós verificamos, no momento em que ocorre o julgamento, né, uma transformação. Né? Aí está, obviamente, uma crítica que o Camus faz ao aparelho jurídico, né, como o assassinato do árabe não é mais um problema, mas o comportamento moral, social, ético do Meursault, né, que não exibiu certos protocolos no enterro da mãe, né, no enterro da sua mãe, da sua progenitora. Parece uma reviravolta um tanto quanto boba e nociva, mas é extremamente engenhosa, consegue, inclusive, ser mais interessante do que o processo do Kafka nesse sentido, porque nós temos uma veracidade imensa, né, que é a questão da justiça moral contra a justiça, né, escrita, no que diz respeito, né, ao fato de estamos julgando um assassino que matou um árabe. Nós não estamos julgando um filho que se comportou de forma alheia ou antissentimental, fria ou alguma coisa do tipo. Isso demonstra, na própria crítica do Camus, né, como existia, e até hoje existe, uma imensa desvalorização do corpo minoritário. Podemos substituir o árabe, que nem nome tem, por um negro, por uma mulher, né? Nós podemos substituir por um estrangeiro, né? Por um escravo, né? Ou seja lá, né, o que o status quo tiver como minoria, como inimigo. Né? Essa é a crítica principal. Ninguém está interessado na história do árabe, ninguém está interessado se ele morreu ou não. Né? A preocupação volta a ser outra. Essa é a crítica sutil, porém brilhante, que o Camus faz em relação ao Estrangeiro, né? A obra O Estrangeiro. E depois nós temos, de fato, a grande guinada, que é o Meursault ser acusado, de fato, né? E aí, finalmente, né, ele percebe a indiferença que ele tem perante a mãe dele, que ele tem perante a Marie, que ele tem perante todos aqueles que ali estão, né? E percebe também que igual a ele é o universo, que igual a ele também é essa noite, né, silenciosa, talvez essa última noite dele, né, antes que ele seja executado, né, pelo crime de assassinato. Então, assim, fecha-se o Estrangeiro brilhantemente, para que desse modo nós tenhamos acesso a uma palavra, nós tenhamos acesso a uma sensibilidade extremamente importante, né, dentro dessas obras que o Camus vai refletir, que se chama absurdo, que é definitivamente o tema principal que nós encontramos no O Mito de Sísifo. Né? Também escrito em 1942, o Camus faz isso de propósito, né? Ele quer que as duas obras, de certa forma, conversem uma com a outra, né? No sentido de um romance, imagens e um ensaio que definitivamente desse a base do pensamento de Camus, no sentido, né, relacionado com o ciclo do absurdo,
ou propriamente do sentimento, sensação, do absurdo, né? Então, Camus, ele tem uma teoria própria do absurdo ou adota uma pré-existente? Ivan, o Camus ele não tem uma teoria acerca do absurdo, ele fala na perspectiva de sensações e sentimentos, e ele diz que o fato dele escrever sobre o absurdo naquele ano não faz que isso seja completamente original, porque muitos antes já falaram sobre, né? Só que a proposta que o Camus quer trazer em sua filosofia é de que o absurdo se apresenta como um início, uma porta de entrada, um primeiro passo, a primeira sensação, né? A primeira sensação de desconforto com a existência e tal. O Kierkegaard, como a Emily está dizendo, e tantos, muitos outros, né, já falaram alguma vez sobre esse negócio chamado, né, absurdo, né? Então, nesse momento, a gente encontra, né, o que o Camus diz, que as palavras que aqui estão neste ensaio, né, nada tem de provisório, né, podem ser modificadas depois, e nada tem de tão original assim, né? Ele está apenas diagnosticando uma situação do seu tempo. Por quê? Em meio a uma guerra, a uma Segunda Guerra Mundial, que estava dilacerando toda a Europa e todos os homens e mulheres, crianças que ali estavam, né? Então, o Camus ele não tem uma teoria sobre o absurdo, ele diz que não é possível teorizar sobre, mas é possível enumerá-lo e ainda com um certo limite, né? Porque não é algo que se esgota. Nesse sentido, o Camus apresenta, logo nas primeiras páginas do ensaio, né, que só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio, né? E ele diz que se julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o espírito tem 12 ou 13 categorias, vem depois, né? O Camus quer dizer com isso, logo depois no ensaio, ele também faz uma certa crítica à questão da ciência, né? Não é retirando a importância da filosofia ou a importância da ciência, mas trazendo para o diálogo uma transparência e uma honestidade no sentido de que, primeiro, é preciso saber se essa existência vale ou não a pena ser vivida. O que nós fazemos aqui é algo que tem algum sentido ou é algo completamente desassociado de um sentido e nós fazemos porque repetimos gestos que a própria existência, né, nos diz para fazer, como acordar, comer, se relacionar com alguém, ir trabalhar. Nós fazemos isso porque isso é forçado a isto ou porque há um significado e um sentido em todas essas ações, né? Camus vai dizer que ao perceber essa movimentação de que a existência, né, traz consigo algumas situações no mínimo curiosas, a pessoa se pergunta por quê, né? Por que realizo tal tarefa? Por que faço tal coisa? Por que nós estamos aqui? Né? E por aí vai. E é justamente esse porquê que surge a consciência do absurdo. Em linhas gerais, o absurdo é qualquer coisa. Né? É qualquer coisa que rompa, né, o sentido de uma irracionalidade, de um sentimento ou uma sensação de estranheza. Né? O Camus vai dizer: há relacionamentos absurdos, há amores absurdos, há vidas absurdas, há situações e por aí vai. Numerá-las, né, é uma tarefa bastante complicada. Uma que o Camus fala imediatamente de uma forma muito bonita é a questão que envolve o tempo, né? O fato de nós ansiarmos pelo amanhã, pelo depois, e o fato desse depois e desse amanhã, na verdade, nos deslacera, né? Nos mata. O amanhã é a morte, né?
o amanhã não é mais vida no sentido próprio, né? O próximo aniversário, né, é mais um passo, né, ao final dessa existência, né? E aí o Camus utiliza esse ensaio para denunciar a falta de sentido da existência e a descoberta do absurdo que existe em uma vida maquinal, tomada pela rotina do trabalho e pelos cenários que se repetem, né? É importante a gente frisar que o sentido da existência ao longo da história foi sempre sendo preenchido por algo ou alguma coisa. A própria noção, por exemplo, e aí é uma coisa que talvez o Camus herda do Nietzsche, definitivamente herda do Nietzsche, né? É que ao preenchimento de sentido de uma existência através da religião, né, é, de certa forma, né, uma dessas vidas absurdas, né, digamos assim. Você vive para uma promessa ou uma esperança que pode ou não trair você, né? Esse é o que ele coloca no ensaio, que é a famosa questão da aposta de Pascal, Blaise Pascal, né? Ou você acredita que Deus existe, ou você não acredita que Deus existe. Para Pascal, é mais interessante que você acredite que ele exista. Por quê? Se ele não existir, tudo bem. Mas, se ele existir, você ganha a salvação, né? Então, para o Pascal, né, a solução é resolvida deste modo, né? Para o Camus, isso é inviável, né? Porque aí eu vou viver uma existência atrelada a uma vida futura que, no final das contas, eu não sei se vai ou não existir. Então, o Camus é muito nietzschiano nesse sentido de viva o agora, viva o presente, né? A Emily está falando aqui do salto, exato, né? A questão também do salto da fé, do Kierkegaard, né? E também essa questão relacionada à esperança, né, que pode trair cada um de nós, né? Ivan, não é exatamente o amor fati, certo? A posição do Camus vai ser mais radical do que a do Nietzsche. Se o Nietzsche vai dizer que o amor fati é amar o mundo assim como ele é, as pessoas, a criação e tudo mais, o Camus vai ser muito mais radical do que o Nietzsche nesse sentido. Não vou amar essa criação que me dilacera, né? Eu não vou amar, né, tudo que me mata, digamos assim, né? O Nietzsche ele tem até essa posição, né, do amor fati bastante interessante, né? No sentido de que ame as coisas como elas são, ame, né, o universo, o seu namorado, enfim, seja lá o que for, né, sem idealizá-lo, né, para o Camus vai ser extremamente radical, né? Não ame essa criação que dilacera a nossa carne, né? Não ame esses outros seres humanos que querem nos matar, né? De certa forma, se Jesus diz para dar a outra face, né? O Camus é mais radical nesse sentido, né? Ele é bem um pouco mais radical nesse sentido. Deixa eu só ver o que foi que a Emily falou aqui. Só um minutinho que tá abrindo o chat aqui ainda. Enquanto o chat não abre em definitivo, porque tá um pouquinho lento, mas vamos lá. Bom, agora deu certo. Olha, depende das coisas, viu? O necessário nas coisas. Isso no sentido do amor fati ou no sentido do Camus ser mais radical? Agora eu fiquei em dúvida quando tu falou essa frasezinha aqui. No amor fati, entendi. Verdade. É uma leitura muito simplória, no caso, mas aí a gente tem que aprofundar, né? A explicação foi muito simples.
mas se a gente aprofundar, de fato, o negócio fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá. O mito de Sísifo, ele é uma construção de ensaio, que é justamente acerca do absurdo e do suicídio, em primeiro momento, como o ser humano pode se negar ao ponto de se matar. Ele vai dizer como as filosofias e como homens filósofos tentaram explicar o absurdo, inclusive resolvê-lo, né? E o mito de Sísifo é nada mais do que o mito do próprio Sísifo, né? Que é uma espécie de herói trágico, uma espécie de anti-herói, enfim, há várias e diversas leituras, né? Sísifo é castigado a rolar uma pedra, né, para cima de um cume e ver essa pedra cair dia sim, dia não, dia sim, dia não, vai, volta. Nada mais é do que uma crítica ao trabalho inútil, né? O Camus até vai dizer isso no comecinho do capítulo sobre o mito de Sísifo. Os deuses sabiam que não há nada pior do que o trabalho inútil, né? Para que matar o Sísifo se ele poderia ser um trabalhador inútil do inferno, né, de Hades? É justamente isso. Porque Sísifo foi capaz de enganar os deuses, né, e viver. Né? Sísifo é um herói extremamente vitalista. Né? Sísifo quer viver, quer enganar a morte e consegue enganar, parece que 2 vezes, né? E aí os deuses definitivamente dizem, não vamos deixar esse cara aí passar a perna na gente, né? Então, vamos colocar esse castigo aí, né, dele ter que rolar essa pedra e descer, rolar a pedra, descer, rolar a pedra, descer. O que o Camus diz que esse mito é consciente é no momento exato em que o Sísifo observa a pedra caindo, né? E aí percebe, né, a sua condição. Em última análise, o mito de Sísifo é uma chamada urgentíssima para que nós, seres humanos, tenhamos, né, a tomada de consciência em relação ao absurdo da vida, ao absurdo da existência. Em outro momento, nós verificamos que o próprio Camus fala no mito de Sísifo. O absurdo pode contemplar em uma esquina qualquer o rosto de um homem qualquer. Claro que quando ele está dizendo homem, ele está dizendo mulher também. No sentido de que, a qualquer momento, a nossa existência pode ser aniquilada, sem um motivo, sem uma razão, sem um porquê. Vocês lembram aqui o que foi que aconteceu, por exemplo, com a Marília Mendonça, né? Que simplesmente foi pegar um avião, estava tudo bem, tudo ótimo, bacana, morreu. E exemplos são dos mais variados possíveis, acontecem todos os dias. Pessoas que morrem das formas mais ridículas possíveis, né? O próprio Roland Bates, que foi atropelado por um carro de lavanderia, né? Pessoas que morrem de um tropeço, né? Enfim, maneiras não faltam, né? Maneiras não faltam. Para o Camus, isso é absurdo. Né? Uma existência que se finda em uma morte ridícula é absurda. O próprio Camus escreve depois: a coisa mais ridícula do que morrer num acidente de carro, e nós sabemos, acho, como o próprio Camus morreu, né, em um acidente de carro. Então, o Mito de Sísifo é justamente esse livro extremamente importante para que nós possamos conhecer a filosofia do Camus. Né? Bom, eu não poderia deixar de falar do Sartre. Né? Não tem como, né? Definitivamente não tem. Né? Em 1943, né, o Camus conhece o Sartre na exibição da peça As Moscas. Né? O Sartre já era um considerado intelectual francês, né? Muito bem respeitado, bem quisto. Né? E o Camus era o estrangeiro, era o cara que chegou ali no começo da guerra, né? Para trabalhar no jornal e para participar da resistência francesa. Né? Então,
Mas sim, claro, em 43 o Camus já tem uma certa pompa, digamos assim. Porra, é o autor do Estrangeiro, né? O livro mais badalado sabe, das baladinhas parisienses ocupadas, né? É o mais, é o que todo mundo fala, né? Todo mundo manda mensagem no WhatsApp falando do Estrangeiro. Então, nesse momento, existe uma amizade genuína entre os dois, Sartre e Camus, né? O Sartre vai ficar extremamente empolgado com Camus. As narrações que a Simone de Beauvoir fala nos livros posteriores, né, biográficos e tudo mais, é que o Camus se apresentava como uma criatura de temperamento um pouco explosivo, um temperamento bastante sensual também, um homem extremamente sensual, falava um francês muito bonito, né? Com ideias originais, né? E que parece que se conectou ao casal Sartre e Beauvoir de uma maneira, a primeiro momento, muito interessante, muito bacana, muito legal. Né? Há um relato que eles estão no hotel, passam a madrugada inteira conversando, bebendo, fumando, né? E o Camus, inclusive, encena algumas falas, né, do que vai a ser posteriormente o Entre Quatro Paredes, peça do Sartre, e o Sartre o convida, né, para ser o garçom, né, uma das personagens do Entre Quatro Paredes, e o Camus rejeita. Assim como o Camus vai rejeitar muitas outras coisas, inclusive a própria Simone, mas vai rejeitar a fórmula, o jeito, a maneira com que Sartre faz filosofia. Né? Isso é uma coisa que a gente vai aqui entrelaçar, né? Mas é importante, né, vocês saberem disso. Os dois começam essa amizade em 1943. Em muitos momentos, o Camus se utiliza do jornal do Sartre, né, Tempos Modernos, viajam juntos, né? É, conversam em cafés, inclusive o próprio Camus é ligado ao existencialismo por muitas pessoas por causa dessa aproximação. Né? E aí a gente tem que fazer essa atividade de enxugar gelo e falar: não, o Camus não é existencialista, o Camus nunca quis esse título de existencialista, e nem tampouco o Camus quis o que o Sartre queria, que é definitivamente o Camus fosse o herdeiro filosófico das ideias sartrianas, né? Como se fosse um herdeiro do existencialismo ateu sartriano, né? Em todos os seus sentidos. Né? Uma versão meio que professor e aluno. Né? Camus não queria definitivamente este rótulo, não queria definitivamente essa posição, né? Queria continuar livre, né? Com as suas próprias ideias, posições, né? E não sendo atrelado a nenhum movimento, né? E nem tampouco a nenhum tipo de movimento político, porque nesse momento nós já sabíamos da questão do Sartre como um comunista e o Camus como um ex-comunista, né? Já tendo as suas primeiras críticas apresentadas políticas ao que viria a ser, né, esse embate entre União Soviética e Estados Unidos, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Bom, a amizade entre os dois rompe-se em 1951, que vai ser alvo, claro, do que a gente vai falar na próxima aula, porque definitivamente é importante a crítica ao homem revoltado, ela é dilacerante, né? Isso vai inclusive ecoar no Camus por alguns anos, né? Um certo rancor e uma certa mágoa que na aula 3 com certeza, eu retorno para vocês nesse sentido. Como Dostoiévski influencia Camus? Um homem extraordinário, um homem revoltado, tem... Deixa eu ver aqui o resto.
O Homem Extraordinário e o Homem Revoltado têm relações? Raquel, o Dostoiévski, ele influencia o Camus no sentido em que, primeiro, o Camus admira a literatura do Dostoiévski de uma maneira impressionante. Tipo, ele adora o Dostoiévski. Ele acha um dos melhores escritores dos últimos anos, dos últimos tempos, né? Digamos assim. Primeiro, há essa admiração do Camus ao Dostoiévski, né? As personagens do Dostoiévski são fantásticas, brilhantes. O Camus vai eleger, por exemplo, o Kirillov, né? No ciclo do absurdo, como um herói absurdo, né? Kirillov vai dizer: eu vou me matar porque eu quero, né? Então, é isso. E continuará, por exemplo, no Homem Revoltado, falará, por exemplo, na Revolta Metafísica, dos irmãos Karamazov, né? Justamente desse embate, né? Entre o céu e a terra, entre Ivan e a criação, né? E por aí vai. Então, não seria propriamente a relação do homem extraordinário com o homem revoltado, né? Mas seria a relação de outros tipos de personagens do Dostoiévski, né, com o Homem Revoltado. O Homem Revoltado que a gente vai falar na aula 3, mas aqui eu já dou uma passagem aqui para vocês nesse sentido. O que é o Homem Revoltado? É o homem que diz não, porque marca um limite, ao mesmo tempo que ele diz sim, né, àquela condição que ele está tendo. A personagem da literatura mais bem representada pelo Homem Revoltado é o Bertobi, do romance Bertobi, o escriturário, o escrivão de Wall Street, né, do Herman Melville. Né? Essa é definitivamente a figura mais aproximada, né, que nós temos do Homem Revoltado com a literatura. Mas as personagens do Dostoiévski vão iluminar o Camus de uma maneira extremamente incrível, né? Ao ponto do Camus, na década de 50, dirigir os possessos, né? Ou os demônios, né? do Dostoiévski. Ele faz a adaptação. Uma homenagem fantástica a um cara que o Camus admira muito, muito, que é o Fyodor Dostoiévski. Ok? Bom, nessa passagem de tempo, né, que o Camus agora já é amigo do Sartre, já é o escritor do Estrangeiro e tal, nós temos o Camus se aventurando oficial, real e verificado em azul ao título de dramaturgo, né? Escritor de peças de teatro, diretor e por aí vai. Essa primeira, que não vai ser a primeira oficial, né? O Camus, na adolescência, já tinha sido ator e roteirista de teatro, mas aqui, evidentemente, vai ser a grande estreia, né? No Teatro Rebetô, em que o Camus vai escrever aí a peça Calígula, né? Uma peça longa, né? Bem longa, cheia de diálogos extremamente difíceis, complexos, diálogos pesados, né? Cenas emblemáticas, imagens fortes, né? A primeira peça escrita por Camus tem tons apoteóticos, né? Fala sobre o imperador romano Calígula e liga ao absurdo, né? O que seria ficção e realidade nesse retrato de lucidez e loucura, né? De um dos caios, né, mais cruéis e sanguinários da história de Roma. A personagem Calígula é bem diferente da figura histórica, né? No sentido de que o Camus ele respeita, entre aspas, a figura histórica, mas de forma nenhuma deixa de colocar tons de loucura, lucidez, crueldade e tudo mais que for no próprio Calígula, né? O Camus ele faz uma pesquisa em relação a isso, né? E, enfim, é uma peça que, inclusive, está disponível no YouTube aí, vocês podem ver. Se não tiver nada para fazer sábado de noite, bota Calígula
legendado em português, tem disponível no Albert Camus Brasil, né? É uma peça, salvo engano, ela é de 94 ou é 96, é uma montagem espanhola, né? Muito boa mesmo. E aí, quando vocês assistirem, vocês vão ver o embate supremo entre Calígula e Quéria, né? Que Quéria é considerado dentro da obra Calígula como se fosse uma espécie de razão, né? Ele está ali junto com os patrícios e vai organizar um golpe de Estado, né? Porque um golpe de Estado é, entre aspas, matar o Calígula e colocar um novo Caio, né, dentro do governo. E é então que nós temos os diálogos mais incríveis, né? Modéstia à parte ao próprio Camus, que é justamente os diálogos entre o Quéria e o Calígula. São fantásticos, né? Em determinado momento, o Calígula chega e diz: Quéria, se você acha que um homem, né? Acho que a Raquel já colocou aí o link. Obrigado, Raquel. Quéria, se você acha que dois homens, né, honestos podem, né, despojar-se assim, de suas situações, né, e falar abertamente um com o outro, né, diz-me, por que me odeias? E aí o Quéria vai dizer, porque a tua lógica pode me levar à morte, né, e eu quero ser feliz, eu quero viver e ser feliz. Né? Essa é o grande mote do Calígula, né? Calígula volta louco depois da morte de Drusila, sua irmã e também amante, né? E começa a implementar uma ditadura, implementar uma chamada pedagogia do absurdo, né? Em que vai levar a lógica à morte, né? Como o padrão a ser ensinado ali por todos que estão em Roma. Observando isso, que todos vão acabar, né? O próprio Quéria, né, diz que, de fato, agora está na hora de retirar esse déspota sanguinário, cruel, louco do poder. Né? Em outro momento muito belíssimo e até mesmo ridículo da obra, né, o Calígula fala para o seu serviçal, né, que quer uma coisa que não pode ter, né? E que está triste porque não sabe que não pode tê-la. E, obviamente, o serviçal diz: o que é, Caius? Né? E ele fala: a lua. Né? Eu não posso ter a lua. Né? E aí ele fala: nossa, Caio, é realmente, verdade. E aí o Calígula fala: isso me traz uma constatação, né? A de que os homens morrem e não são felizes. Né? Então é uma peça bem interessante nesse sentido, que é seguida, né, de uma mini peça chamada Le Malentendeur, ou O Mal Entendido, que foi traduzido pelas edições portuguesas como O Equívoco. Né? É uma peça muito curta, 3 atos, que fala sobre um jovem, né, que saiu quando ainda era muito jovem, deixando a sua mãe e a sua irmã em uma vila da Tchecoslováquia, né, e que, ao retornar a essa vila durante muito tempo, rico, né, pretende fazer uma brincadeira. Né, avisa a mulher que vai até a vila e que não vai se apresentar como filho e irmão daquelas duas mulheres que ali estão, mas como um viajante. Né? E a mulher, obviamente, adverte, né? Faz isso não, esse negócio aí não vai dar certo não. Mas ele fala: é brincadeira, elas vão uma hora elas vão perceber que eu sou o filho e o irmão que há muito tempo saiu daqui, né? Não é possível. E o que acontece, em resumo, né, é que elas não o reconhecem como filho e irmão, né, e roubam, né, o que ele tem na carteira e depois o matam. Né. É lógico que a mulher vai até o local e fala: aquele jovem que aqui estava, o que aconteceu com ele?
E elas inventam uma desculpa, ele foi embora. Não, é impossível que ele tenha ido embora. Ele prometeu que ia me encontrar e tal. O auge é justamente a revelação, né? Aquele que aqui estava era o filho e o irmão de vocês, né? É claro que existe a culpa, a questão da culpa, né? Raquel, esse é outro tema que, inclusive, tem presença na obra do Camus, né? Que ele pega bastante do crime e castigo, né? Que é a questão da culpa, né? E elas acabam, uma acaba se suicidando e a outra acaba ficando louca, né? Acho que a Marta acaba ficando louca, ou se suicida também. E diante dessa situação terrível, né, cruel, absurda, né, a esposa dele se ajoelha, né, olha para os céus, né, clama ao Senhor, ajude, Senhor, me ajude. E eis que um mordomo sai na porta de trás e diz: a senhora me chamou? Né? E ele fala: não, não, não. Ela fala: não, 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 estava falando com Deus, né? Mas você pode me ajudar aqui, não pode, a resolver essa situação? E ele simplesmente bate a porta e fala: não. É uma peça curtíssima, né? Muito interessante, né? Que remete, claro, a essa questão do mal-entendido e está presente em O Estrangeiro, na segunda parte do Estrangeiro, quando o Meursault está na prisão e o Meursault lê uma história de um jovem que foi morto pela mãe e pela irmã numa vila da Tchecoslováquia, né? E o Meursault, lendo essa história, na segunda parte do Estrangeiro, ri e diz: ele teve o que merecia. Esse tipo de brincadeira não se faz, né? E assim termina definitivamente, né, o mal entendido. Essas quatro obras, né, ou três obras, né, Calígula seguido de mal entendido, o mito de Sísifo e o estrangeiro, compreendem o que nós chamamos de o ciclo do absurdo. Essas obras compreendem o que a gente chama de ciclo do absurdo. É um pensamento do Camus, fechado, né, representado do que é o absurdo. Agora nós partimos definitivamente, né, para uma outra jornada, né, que é o da revolta. Antes, é claro, antes de passar definitivamente para a revolta, nós temos uma obra bem desconhecida do Camus, chamada Lettres à un ami allemand, ou Cartas a um Amigo Alemão. Não existe edição em português brasileiro, só existe em português de Portugal. Uma obra epistolar, né? São quatro cartas que o Camus escreve falando como um francês, né? Falando para um alemão amigo, né? Sobre esse alemão, como ele decidiu se tornar um nazista, né? E como a guerra estava acontecendo e como eles seriam derrotados, né? Os alemães, lá, os nazistas e tal. Então, é uma obra bastante motivacional, digo assim, que Camus me perdoe por utilizar esse nome, mas eu vejo como uma obra extremamente de ei, galera, vamos lutar, né? Vamos continuar lutando aqui na resistência francesa, porque em diversos momentos, né, o Camus escreve nessa Cartas a um Amigo Alemão, vocês serão derrotados, nós estamos do lado da justiça e vocês são injustos, irracionais, cruéis, brutos, né? É toda uma questão relacionada a nomenclaturas, né? E a esse rompimento de amizade, né? Esse é o ponto-chave dentro da obra em que o próprio o próprio amigo alemão, né, em uma carta que escreve antes, diz, né, será que você é capaz de amar o seu país, né, a sua nação, né, tanto quanto eu amo, né, e estou me entregando aqui definitivamente. E o Camus, né, na perspectiva desse francês, fala: eu gostaria de amar o meu país
tanto quanto eu amo a justiça, né? Se essas duas coisas não forem possíveis, né, eu preferirei amar a justiça do que amar a minha nação, meu país e por aí vai. Então, é muito bonito, né? Infelizmente, é uma obra um pouco difícil de ser encontrada, mas definitivamente é uma obra bem interessante por essa perspectiva, né? E a guerra acabou, né? 1945, a guerra acabou, libertação francesa e tudo mais, festa, vinhos, champanhes, queijos, né? Todo tipo de alegria ou coisa, né, que vai acontecer. Muita gente morreu, muitos amigos do próprio Camus morreram, né? Jovens até, né? E depois da guerra, né, o Camus continua escrevendo no jornal Combate, né, agora como editorialista, né, e os editoriais do Camus são extremamente ácidos, cheios de críticas aos regimes políticos da época. Né. Ele permanece no Combate até o ano de 1948, quando o jornal Combate é vendido, e a linha editorial é modificada. Né. Foca na produção literária e teatral, né, pós-45, e tem também o nascimento dos gêmeos, né? Catherine e Jean, que nascem em 1945, com da segunda esposa dele, a Francine. Eu não falei da primeira esposa do Camus, porque eu não vou falar dela. Vamos lá. Francine e os gêmeos, né? O Camus conhece a Francine ali por volta de 39, 40. Ivan, o Camus nunca foi, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Porque tem fica um pouco mais longo aqui. Vamos lá. E aí eu aproveito e ainda pego aqui um trecho para fazer a leitura para vocês de um dos editoriais. Vamos lá. Uma dúvida: Camus rompeu com o existencialismo ou nunca foi existencialista? Qual a posição dele sobre a liberdade? Primeiro, Ivan, o Camus nunca foi existencialista, né? O Camus nunca fez parte da corrente denominada como existencialismo, né? Que é dividida entre existencialismo cristão e existencialismo ateu. Ele nunca fez parte, ele critica, inclusive, no mito de Sísifo, o existencialismo, não acha legal, não acha bacana. O que eu coloco, faço, boto o Camus como um pensador ou filósofo das filosofias da existência, né? Ou um termo até que o Heidegger era denominado como filosofias existenciárias, que é um troço que existe há muito tempo mesmo, né? Só que não foi condensado, não foi sistematizado, né? A filosofia da existência é toda aquela filosofia que fala sobre a existência, né? A existência do homem, né, perante os objetos, perante o mundo, a natureza, razão e por aí vai. Né? O existencialismo, claro, né? Mas admitir a fenomenologia, não, ele não achava legal a fenomenologia. O Camus acreditava que a fenomenologia tentava trazer uma resposta aparente, né, e que não é necessária ao mundo ou à filosofia. Que enumerar aparentemente fenômenos, né, é uma atividade que não traz uma certa. Como é que eu posso dizer? Uma certa carga necessária ou até mesmo importante, né? E não resolve o problema do absurdo, né? Apesar de tentar aí, através da aparência, né, dos fenômenos, daquilo que se apresenta a nós, né, o fenômeno, tentar aí enumerar, dizer o que é isso e tal, etc. Né? O Camus ele não vai gostar, o Camus inclusive vai ter brigas horrendas com Merleau-Ponty, só falta dizer, isso aí não serve para nada, Merleau-Ponty, e por aí vai. Então, também não é muito fã da fenomenologia, não, o Camus. A posição do Camus sobre a liberdade, né, ela é uma posição um pouco diferente da sartreana, né,
O Camus vai dizer que essa liberdade ela está condenada à morte, né? Porque a criação nos fez e ao fim dela existe a morte. Então, é uma liberdade um tanto quanto limitada, digamos assim, né? Mas que, claro, nós somos sujeitos, né, a tomar essas liberdades da maneira que for mais plausível. Porém, com algumas ressalvas. Essa liberdade não pode ser total, ela não pode ser absoluta, porque se essa liberdade for absoluta, ela é despótica, autoritária. Este é definitivamente o caso do Calígula. Calígula é um ditador, então ele tem a liberdade absoluta, né? E essa liberdade não pode infligir no outro danos, né? Injustiças. Né? Então, e para que essa minha liberdade seja exemplificada como justa, né? Eu não posso simplesmente sair matando todas as pessoas que eu acho que devem morrer. A morte, né? O assassinato nesse sentido, né? Ele deve ter certos parâmetros. Né? Um deles é a questão da injustiça. Né? Se eu sou um ser humano que estou sendo acometido de uma injustiça e a minha última e única última linguagem acaba sendo a da violência, e em último caso o do assassinato, né, perante aquele outro, né, infelizmente terei que cometê-lo, né, num princípio aí de legítima defesa, digamos assim. Mas o Camus acredita, sim, né, nessa liberdade, uma liberdade em que nós podemos coexistir, existir aí, no sentido de uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade pautada na solidariedade, é outro tema muito importante do Camus, que é apresentado na Peste, que é a solidariedade, né? E que a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que ser feliz com as nossas liberdades, né? Com as nossas coisas. O Camus vai ser um anti-autoritário. Então, liberdade para o Camus é uma palavra muito importante, viu, Ivan? O Camus ele vai ser antifascista, anticomunista, né? Tudo, antitotalitário, né? Tudo aquilo que privar a liberdade individual, né, desse homem. Para o Camus, essa liberdade ela tem que ser aproveitada no sentido em que nós temos a chamada de consciência em relação ao absurdo, a nossa percepção. Nós temos que ser livres nesse sentido, né? Claro que essa palavra liberdade ela vai ter outros contextos para filósofos da época e para filósofos antigos também, mas para o Camus é esta. Né? Bom, em 45 nascem os gêmeos, né? A Catherine e o Jean ainda estão vivos, né? Até hoje. Um abraço, Catherine, um abraço, Jean, se vocês estiverem assistindo isso daqui. E isso vai definitivamente impactar a vida do Camus, né? Se já é difícil, né? Fralda, leitinho e tudo mais, dois, né? Já vai ser mais difícil ainda. E definitivamente o Camus não era, né, ao que parece nas biografias, né, o pai caseiro do ano. Né? O Camus vai continuar produzindo filosofia, vai continuar suas atividades no jornal e vai continuar suas atividades no teatro. Né? O que culminará, lógico, né, em uma relação que eu também aqui não vou expor, né, que é a relação que ele vai ter com a Maria Casares. Né? E aí eu boto uma pulga atrás na orelha e vocês pesquisam depois aí quem é Maria Casares. A Emily já sabe, porque a Emily já leu a metade das cartas, né, do Camus com a Maria Casares. Mas vocês aí pesquisem sobre quem é Maria Casares e a relação que ela teve com o Camus. Né? Mas eu não vou falar aqui, não. Bom, agora a gente tem, obviamente, o Camus no combate, né? Ali por volta de
44, 45, 46, em meados, 47, e eu vou só falar um pouquinho aqui de um. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que eu vou ler um trecho aqui para vocês, né? Em relação a um desses editoriais do combate, né? Eu acho que eu vou ler A Liberdade de Paris. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ler Moral e Política. Pronto. Moral e Política é muito interessante porque, inclusive, ela reverbera com o que está acontecendo hoje, né, com essa tensão nuclear, né, que nós estamos vivendo em pleno 2022. Ogivas nucleares parecia, né, definitivamente uma coisa do século passado, né? Então, o Camus, em 45, 8/8, né, 8 de agosto de 1945, ele vai escrever, né, assim: o mundo é o que é, quer dizer, pouca coisa. E o que toda a gente sabe desde ontem, graças ao formidável concerto que a rádio, os jornais e as agências de informações estão a dar sobre a bomba atômica, né? É quando acontece ali a explosão da bomba atômica. Dizem-nos, com efeito, por entre uma quantidade extraordinária de comentários entusiastas, que qualquer cidade de importância média pode ter sido totalmente destruída com uma bomba do tamanho de uma bola de futebol. Os jornais americanos, ingleses e franceses espalham-se em dissertações elegantes sobre o futuro, o passado, os inventores, o preço, a vocação pacífica, as consequências militares e políticas, e mesmo sobre o caráter independente da bomba atômica. Quanto a nós, do combate, né, nesse editorial que ele está fazendo, o Camus definitivamente rompe com todo mundo e diz: quanto a nós, diremos apenas isto: a civilização mecânica acaba de atingir o último grau de selvageria. Vai ser necessário escolher, num futuro pouco mais ou menos próximo, entre o suicídio coletivo e a utilização das conquistas científicas. Entretanto, podemos pensar que há uma certa indecência em celebrar desse modo uma descoberta que está, em primeiro lugar, às ordens da mais formidável raiva de destruição que o homem foi capaz durante séculos, que num mundo inteiramente entregue aos rasgos da violência e incapaz da mínima espécie de controle, indiferente à justiça, é a simples felicidade dos homens. A ciência se consagre aos assassínios organizados. Não espanta ninguém, sem dúvida, a menos que se trate de um idealista impertinente, né? Então, essa é uma breve parte do editorial que o Camus faz, chamado Moral e Política, de 1945, em que ele declara com todas as letras, né, que definitivamente a bomba atômica é o último estágio de selvageria do homem, né, justamente porque o ser humano conseguiu algo inacreditável, que foi a possibilidade de um suicídio coletivo, né, de uma destruição em massa, né? E é o que nós observamos hoje, né, quando nós nos deparamos, por exemplo, com os Estados Unidos, com China, com Rússia e seja lá outro país que for, com arsenais de ogivas nucleares que são capazes de destruir a Terra mais de 100 vezes, né? Então, a gente se pergunta por quê, né? A pretexto de defesa, né? A pretexto de poderio, né? A gente percebe o quanto o ser humano não evoluiu absolutamente nada, né? Esse é um texto de 45 que o Camus escreve, né? E definitivamente nós estamos vendo hoje, em 22, como isso ainda está muito rico, né? Como isso ainda está muito atual, né? Bom, essa é uma das, né? Existem vários outros documentos editoriais do Camus no jornal Combate, né? São belíssimos, são fantásticos, né? Infelizmente não existem em português brasileiro, né? Existem poucos em português de Portugal e todos em francês, evidentemente. Acho que
a grande maioria em inglês e alguns em espanhol, né? Eu vou dar uma acelerada para ver se a gente termina até as 9h30, né? Aqui. Caminho nos Estados Unidos, né? No pós-guerra, né? É definitivamente uma das coisas mais interessantes. É um livrinho, um livreto do Herbert Lotman, que é um biógrafo, né? Que se chama Albert Camus em New York. Ele definitivamente narra, né? Como foi essa viagem do Camus aos Estados Unidos, né? Como o Camus foi recebido por uma plateia de acho que uns 5, 10 mil jovens, mais ou menos, né? E aí, nas universidades, né? O Camus vai para uma série de palestras, né? Chamada La Crise Humaine, ou a Crise Humana, né? Que o cônsul da época, né? O Claude Lévi-Strauss, ele contrata, né, alguns intelectuais ali franceses para falar sobre a cultura francesa, né? Então o Camus tinha que ir lá e falar sobre literatura francesa, tradição, aquelas coisas todas. E o Camus fala: não, 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 eu não vou falar só sobre literatura, sem falar sobre política, jamais, jamais. E aí o Camus fala sobre filosofia, sobre literatura e sobre política também, né? Porque ele acredita que política é algo indissociável, né? Isso vai fazer, logicamente, que o Camus já tenha aí os seus primeiros rompimentos com a diplomacia, né? Um fato curiosíssimo dessa viagem que o Camus fez aos Estados Unidos é que o Camus é preso na alfândega, né, dos Estados Unidos, ao entrar nos Estados Unidos, por atividade comunista, né? E o Camus é salvo justamente por alguns artigos da Hannah Arendt, né? Em que a Hannah Arendt vai elogiar o Camus pela sua posição antitotalitária, anticomunista e blá blá blá. Então, os policiais ali, a alfândega ali dos Estados Unidos, ainda não estavam completamente atualizados em que o Camus definitivamente não era mais comunista, havia rompido com o comunismo, mas como já havia sido filiado ao partido, né, na Argélia, então eles tinham essa informação, né? Mas é uma viagem interessantíssima, né? É uma viagem que vai colher muitos frutos posteriores, né? Existe as obras completas do Camus em inglês, né? E isso, claro, se deve muito a essa viagem que o Camus fez em 46 aos Estados Unidos, né? Deixou muita gente ali na plateia interessantíssima, entre eles o Justin O'Brien, que é um dos caras que mais traduziu aí as obras do Camus para os Estados Unidos, né? Nas edições vintage, que são lindíssimas. Bom, e o Camus volta para a França, né? Vai viajar também, volta, vai, volta, faz muitas coisas. E é nesse momento, né, que o Camus escreve, quiçá, um dos livros mais importantes, né, da história e da sua história, né? Um dos livros mais lidos e vendidos dos últimos 2 anos, de 2020 para cá, foi nesses 2 anos de pandemia, um dos livros mais vendidos, né? A Raquel está falando, reli durante a pandemia, tão atual que arrepia, exatamente, Raquel. É uma das obras mais lidas, né? A Peste, né? Que é o plano de fundo de uma epidemia que acontece numa cidade de costa argelina chamada Oran, né? Cidade onde a esposa dele nasceu, a Francine, né? E é exatamente essa questão que envolve solidariedade, né? A Peste é uma obra extremamente rica, né, em que mostra as aventuras e desventuras do médico Bernard Rieu, né, narrando, na verdade não é ele que narra, mas é apresentado como uma das personagens, uma epidemia, né, causada por ratos, né, na cidade de Oran. Muito se diz que é um paralelo em relação à ocupação nazista, né, em que o Camus ali finalmente agora pode falar sobre contra isso, né? E escolhe Oran, né, a cidade ali, por ele ter analisado que é uma cidade que não parava, né? Oran é muito parecida com São Paulo, uma cidade que está sempre em movimento, sempre em atividades,
negociais, e por aí vai, né? E é um texto poderoso, é um texto que reflete muito sobre a solidariedade, um texto que reflete demais sobre a própria questão da solidão, suspensão de amores, né? Como os homens podem ajudar uns aos outros nessas situações caóticas, difíceis, né? E um alerta, né? Um alerta, em última análise, é um alerta também a peste como o fascismo, né? No final, quando Bernard Rieu vê que todo mundo ali está comemorando, que a peste acabou, né, que diminuiu os casos, tudo está voltando a funcionar, e ele informa, né, que a peste pode ficar por muitos anos presas aí em locais, em coisas, né, e que um dia pode fazer com que os ratos morram numa cidade feliz, né. E isso, de fato, o Camus está fazendo um paralelo à questão do nazismo, né, que o nazismo havia sido vencido de forma bélica, mas com o pensamento ideológico, absolutamente não. Né? E como o século XX não leu Camus e nem prestou muita atenção no que ele disse, a gente observa hoje a quantidade de grupos neonazistas e por aí vai. Né? Tem até presidente. Mas vamos lá. No ano seguinte, né, o Camus, a Peste vai fazer muito sucesso, de fato, né, muito abençoado aí pela crítica, vai vender demais, né, vai fazer noite de autógrafos na Livraria Cultura, né, vai ter aí propaganda no Instagram, né, da Peste, enfim, uma série de coisas fantásticas vai acontecer e todo mundo vai dizer é o autor da Peste, né? Porra, é o Camus, o autor do Estrangeiro, da Peste, né? O Camus vai ficar muito conhecido por causa da Peste. E aí entra, quem sabe, um dos erros do Camus, digamos assim, que foi ter escrito o Estado de Sítio em 1948, que é uma obra muito parecida, uma peça de teatro muito parecida com a Peste, né? Se você ler, tem até uma personagem chamada a Peste, né? Mas é uma peça de teatro, né? Que fala sobre a peste e a morte. A peste é um militar e a morte é a sua secretária que segura um caderno, né? Foi um ano depois da peste. Tem muita gente que achou que era uma continuação, né? Na verdade, isso foi uma ousada empreitada do Camus como roteirista, né? Porque a peça foi dirigida pelo Jean-Louis Barrault, mas no sentido de que ele queria ainda falar mais sobre essa questão que envolve o problema do mal, né? O problema do mal aí, que o mal é ontológico ou o mal é metafísico, né? Nós somos responsáveis pelo mal ou é um ser cósmico que é responsável pelo mal, né? Esses ratos aí vieram da natureza ou é a gente que faz coisas erradas e aí os ratos, né? Então, esse é o grande problema, né? No estado de sítio isso é representado pela figura do autoritarismo, né? Então a gente observa as cenas se passam na cidade costeira de Cádiz, na Espanha. O Gabriel Marcel vai perguntar em um texto por qual Espanha, né? E o Camus vai responder: olha aqui, né? Eu escolhi a Espanha porque a Espanha, até agora, continua sendo dominada por franquistas, por nazistas, fascistas e por aí vai. Então, não me venha querer falar mal da União Soviética e tudo mais, que eu também não admito, né? Esse é o texto que o Camus vai escrever, por qual Espanha, né? Pasquei Espanha, porque existe autoritarismo na Espanha, na Alemanha e na União Soviética, e onde estiver, eu irei denunciar. Né? Camus basicamente fala isso. E a trama gira em torno de um casal, Vitória e Diego, né, que estão prestes a se casar.
e um sinal de mau agouro aparece na cidade, que é uma estrela cadente, e a peste chega, né, e mata muitas pessoas, né, prende muitas pessoas. O Diego é um estudante de medicina, né, tá noivo ali da Vitória. A Vitória é filha de um juiz. O juiz muda completamente a noção que ele tem de justiça, porque a peste tem uma noção de justiça completamente diferente. Eu falando assim, parece até legal e interessante a peça, né? E é, não? E é. Mas não fez sucesso em Paris, depois de de poucas exibições, né? Cenário muito caro, né? Feito pelo Bauhaus, né? E música também muito cara, tinha orquestra nas apresentações, um negócio bem composição própria e por aí vai, né? E aí o que ocorre é que o poder do amor, né? O poder do amor é o que move Vitória, que se mostra completamente é, é, divinizada, né? Pela questão do amor ao Diego, né? E pelo Diego quase morrer, enfim. É uma peça bem interessante, sim, né, nesse sentido, mas que não fez muito sucesso. Inclusive, uma das obras menos lidas do Camus, né? Dificilmente alguém fala sobre o estado de sítio, né? Mas é uma obra, né? Uma obra é uma obra. Bom, para finalizar, né, a gente fala um pouquinho aqui sobre. Sim, Emily, fato curioso. A Vitória, a personagem na peça, é a Maria Casares. Né? Tanto na atuação, né, na primeira atuação, a Maria Casares faz a Vitória mesmo no palco, quanto a inspiração, né, o, para a peça, para a personagem da peça. Então, Vitória é a Maria Casares. Né? E podemos fazer um paralelo, né, Emily? Por que não, né? Do Diego ser o Camille, né? Oh, eu tenho medo deste amor que você. Enfim, pode ser. Vamos. Nas cartas ele fala isso. Quando ele tá Olha, escrevendo o personagem para ela. É bem legal. Ele olha fala. só, olha só. Interessante. Viagem ao Brasil é definitivamente o nosso último capítulo de hoje. A gente conseguiu encerrar aqui umas 9h30, né? O Camus já é um intelectual, um escritor, um filósofo muito, né, conceituado. O Estrangeiro, o Mito de Sísifo, Calígula, né? Calígula, inclusive, nessa viagem que ele fez, ele assiste uma apresentação, né? Isso, Ivan, ele teve no Recife, ele teve na Bahia, ele teve em São Paulo, em Porto Alegre e acho que mais algum local. Não estou me lembrando. Teve no interior de São Paulo, né, em Guape, que é quando eu coloquei aí. E aí no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro. Em 1949, né, para aproximações diplomáticas e coisas do tipo, o Camus vem para o Brasil, né, vem conhecer o Brasil, faz uma viagem de navio, faz uma série de palestras, né, em cidades brasileiras, na conferência Le Temps de l'Assassin, né, o Tempo dos Assassinos, né, em que o Camus vai falar sobre assassinos, né, no sentido de que existe uma lógica, existe uma organização, né, de estados e coisas do tipo, tornando o assassinato lógico. O maior exemplo disso tudo é o Holocausto, né, que os nazistas promoveram. Mas não só isso. Camus ele vai fazer um diagnóstico nessas conferências sobre como o assassinato, né, está mudando certas perspectivas. Né? Se o absurdo, né, até aquele momento, era a peça-chave para o Camus,
Desde 47, depois da peste, vai ser a questão do assassinato e da revolta, né? E aí ele, no interior também, ele escreve o texto A Pedra que Cresce, né? Quando ele está no Iguape, no interior de São Paulo, que está presente na coletânea de contos L'Exoire et le Royal, né? O Exílio e o Reino. Então, caso vocês tenham interesse, né? É uma obra que o Camus escreve aqui, né? No Brasil, né? E edita posteriormente, né? Tem mais um ponto, na verdade, antes da gente chegar ao final, né? Então, esses 4 minutinhos finais vão ser para isso. Os Justos, né? De 1949, que é baseado em fatos reais, né? Uma peça que o Camus vai criar, baseada em fatos reais, peça que acompanha o grupo de terroristas, né? Que irá matar o Grão-Duque de Moscou, né? Para implementar uma revolução e uma nova Moscou. Prestes a realizar a tarefa, né, um dos terroristas não consegue acionar a bomba porque há crianças no vagão, né, dentro lá do carro do Grão-Duque. Né. A discussão acerca da obra vai de encontro justamente com a pergunta: que mundo deixaremos aos próximos com sangue de crianças inocentes nas mãos? A peça é baseada em fatos reais, né, em fatos que realmente aconteceram, em relatos, né, dos terroristas, né, então o Camus estudou sobre isso, sobre esses relatos, sobre prisão e por aí vai. E aí esses justos está presente no ciclo da revolta, né? É uma peça de teatro também muito boa mesmo, que o Camus vai falar sobre essas questões relacionadas a terrorismo, né? Ética, amor, né? Então é importante para a gente ter essas noções acerca do que o Camus está querendo falar aí nessa época. Claro que isso vai servir muito de inspiração para o que vai vir depois, que é o Homem Revoltado, né? E é justamente sobre isso, né, que a gente vai falar na próxima aula. Próxima quarta-feira a gente está aqui de volta às 8 horas, certo? Nós vamos falar sobre o Camus de 1950 até 1960. Tem muita coisa aqui, certo? São os últimos 10 anos de vida do Camus. Aqui nós temos O Homem Revoltado, aqui nós temos o Prêmio Nobel de Literatura, nós temos a crise na Argélia, nós temos muitos artigos editoriais e coisas do tipo. Então, se preparem, que próxima quarta-feira vem coisa muito interessante aí, tá certo? Tem o rompimento do Camus com Sartre, né? Então vem coisa muito, muito bacana. Ok? Pessoal, eu vou encerrar a gravação por aqui, tá? E aí eu vejo vocês na próxima semana, tá? Porque definitivamente a gente passou um pouco do tempo, né? É extremamente necessário, né? Porque, enfim, né? A gente precisava. Então, próxima semana estamos aqui de volta, ok? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite e até mais.